Começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação, Zabala e Arnal, métodos para ensinar competências. Nós estamos no capítulo 2, aula 2, em 10 minutos. Bora comigo! Sequência de atividade de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências. Lá no capítulo anterior, nós analisamos como as competências são aprendidas. Aí, nesse capítulo, nós acabamos de ver o quê? Os critérios que as sequências de ensino-aprendizagem devem ter a partir do quê? De uma abordagem de competências. A partir disso, isso nos permite estabelecer o quê, gente? As características das diferentes fases que qualquer um dos métodos de ensino, cujo objetivo seja formar em competências para a vida. Ele deve contemplar, ou seja, nós vamos ver aí 14, tá? 14, você vai ter que dar uma olhadinha nelas. Lembrando que nós temos 14 características que nós vamos ver das diferentes fases, que qualquer um dos métodos de ensino que tem o objetivo de formar, competências aí para a vida. Então, primeiro, estabelecimento dos objetivos, isso é fundamental. A apresentação motivadora da situação em sua complexidade. Revisão dos conhecimentos prévios. Identificação e explicitação dos diferentes problemas ou questões levantadas em função da situação. Delimitação do objeto de estudo e a concretização do produto final quando apropriado. 6. Elaboração de hipóteses ou suposições. Gente, lembrando que nós vamos ver um por um, tá? Destrinchar um por um. Definição das estratégias de pesquisa, comparação ou aplicação para comprovar as hipóteses anteriores. Realização da pesquisa, da comparação ou da aplicação. Seleção de dados relevantes em relação à situação-problema inicial e comprovação das hipóteses iniciais. 10. Comunicação do processo seguido e das informações obtidas. 11. Integração e visão global ampliada. 13. Descontextualização e teorização sobre as aprendizagens realizadas. Metacognição sobre o processo, resultado, autoavaliação. Estratégias de memorização e exercitação. Essas são as 14. Você precisa saber, eu ia tentar guardar mais sobre elas. Pode cair na tua prova. Agora vamos destrinchar a primeira. Estabelecimento dos objetivos 1. Então, quando eu estabeleço os objetivos educacionais junto com os alunos, isso tem uma consequência. A essa ação, olha lá, ação que permite dar sentido ao trabalho que deve ser realizado. Também permite dar sentido às atividades que serão realizadas para alcançá-los. Quem? Os objetivos. E também os critérios e meios que serão utilizados para avaliar os resultados e o processo seguido. Aqui, gente, se inicia todo o processo metacognitivo nesse momento. Isso torna o quê? A aprendizagem mais sólida, mais profunda, facilita para os alunos, o conhecimento sobre as estratégias pessoais deles também, de aprendizagem, mas quais são as mais apropriadas, as capacidades pessoais e ao seu estilo de aprendizagem. Cada um tem um estilo, uma forma diferente de aprender. Então, trata-se de torná-los conscientes de suas particularidades, de como aprendem a aprender. 2. Apresentação motivadora da situação em sua complexidade. Incluir, gente, atividades que o objeto de estudo ou de trabalho seja o mais estimulante possível. Aí nós temos as metodologias ativas que ajudam muito. Ou seja, ter uma atitude favorável em relação aos conteúdos de aprendizagem. Tanto o aluno como o professor, tá? Porque ao mesmo tempo, essa situação deve contemplar também a complexidade das situações reais, para que os alunos possam entender que as aprendizagens a serem adquiridas são instrumentos para uma intervenção que sempre será
complexa. 3. Revisão dos conhecimentos prévios. Gente, nessa fase inicial, é muito apropriado a gente conhecer o grau de desenvolvimento das competências e dos conteúdos que serão trabalhados durante a aula. Nesse conhecimento, será permitido o quê? Reconhecer essas competências-alvo que eu quero atingir e alcançar o quê? O alcance dos componentes das competências. Olha só a dica de Zabala para a gente. O que ele fala? Que nessa fase eu preciso o quê? Coletar os dados sobre os conhecimentos prévios, mas o quê? Ao longo de toda a unidade. Porque eu não esgoto essa busca do conhecimento prévio, do meu aluno, desse conhecimento prévio do aluno. Dependendo dos diferentes conteúdos de aprendizagem que serão trabalhados. 4. Identificação e explicitação dos diferentes problemas ou questões levantadas em função da situação. Aqui a gente vai tratar de atividades que os alunos vão fazer perguntas, levantar questões importantes, que vão permitir a responder à situação ali de estudo ou até mesmo elaborar uma questão do produto decidido. Então, nesse momento, o que é muito importante? É essencial que cada aluno formule questões para favorecer o conflito cognitivo. Para que tenha o quê? Para que ocorra aprendizagem. Possibilita a revisão de suas ideias, esse conflito cognitivo, e elaborar os componentes conceituais da busca por informações. Essa atividade ajuda o desenvolvimento de estratégias cognitivas. Gente, nós temos que lembrar também que a capacidade de analisar a realidade, ela está diretamente relacionada a quê? A habilidade de fazer perguntas pertinentes, ou de identificar com exatidão os problemas que precisam ser resolvidos. 5. Olha o que o autor pontua para nós. A delimitação do objeto de estudo, sim, eu preciso delimitar. E concretização do produto final quando apropriado. O que ele quer dizer para a gente? Que vão ter questões, vão ter perguntas que vão ser levantadas, que provavelmente não serão alcançadas no tempo aí que nós temos na escola disponível. E além disso, também ele diz assim, que nem todas as perguntas são totalmente relevantes, para o que se pretende produzir, para o que se pretende conhecer. Então ele fala assim, é necessário um trabalho que permita determinar com precisão as limitações do trabalho a ser realizado. É conveniente que nessa fase os alunos percebam o grau de relevância das questões levantadas. Bora comigo para algumas questões. Uma questão de 2020. Cuidado que ela não é fácil. Zabala sinaliza que o primeiro elemento a distinguir um método corresponde ao tipo de ordem em que as atividades são propostas. Ok, perfeito. Sobre as sequências de ensino, aprendizagem ou didáticas, é incorreto afirmar. Você está atrás da questão errada. Alternativa A. O critério que determina a realização de identificações ou caracterizações preliminares no modo de ensinar é o tipo de tarefa sendo característica diferencial das propostas didáticas. Gente, não é o tipo de tarefa, é o tipo de avaliação. Resposta errada é essa aqui, então a gente já pode assinalar a alternativa A. As demais você printa a tela e leia, porque é só para você manter o seu estudo. Vamos para outra questão. Para Zabala, uma visão das variáveis que configuram uma ação educativa compreende a interligação do planejamento, da aplicação e da avaliação. A unidade de análise, olha só, que irá representar esse processo de ensino-aprendizagem denomina-se... Gente, a unidade de análise que vai representar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu estou falando de quê? Das atividades. Muita gente com certeza iria aqui no conhecimento. Acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, se prepare para a próxima aula. Um beijo, se inscreva no canal e deixe o seu like.